Vamos então, meus irmãos, para o nosso estudo dessa noite, em João capítulo 16. Abra a sua Bíblia nessa porção bíblica, João capítulo 16. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos ler e ao mesmo tempo, enquanto nós lemos, nós explicamos e aplicamos. Então, deixe aberta a sua Bíblia em João capítulo 16, a missão do Consolador. E nós já sabemos que o Consolador é a pessoa bendita do Espírito Santo, o Deus presente na nossa vida, na nossa história. Esse texto é muito importante porque apresenta o Senhor Jesus se despedindo dos seus discípulos, apresentando o futuro dos discípulos e ao mesmo tempo apresentando a missão, o ministério do Espírito Santo. É um texto maravilhoso, onde nós encontramos consolação, palavras de esperança, de paz, de perdão, a certeza absoluta que temos Jesus conosco na nossa vida, na nossa história, Jesus com o seu povo. E é importante, mais uma vez, eu friso, os discípulos aqui representam a igreja do Senhor Jesus. As palavras ditas para os discípulos servem para nós, que pertencemos ao Senhor Jesus, que somos os seus discípulos. Então nós temos o Espírito Santo conosco, nos abençoando, o nosso companheiro de jornada, o Espírito Santo nos motivando e promovendo a glória de Jesus por meio das nossas vidas. Então ouçam, João 16, Cristo diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. É interessante que você compreenda o contexto desse capítulo. Estamos na última hora do Senhor Jesus. O dia seguinte seria a sua crucificação. Ele reserva então um tempo a sós com os seus discípulos. Nós sabemos, irmãos, que por 3 anos os discípulos conviveram com Jesus nas caminhadas. E eles observaram o poder do Senhor Jesus nas curas, nos prodígios, nos milagres. Eles presenciaram o poder do Senhor Jesus, mas eles também ouviram ensinamentos gloriosos do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram treinados pelo próprio Cristo. E nós encontramos nesse texto aí o último momento. Podemos até afirmar que seria a formatura dos discípulos. E o Senhor Jesus, aqui no cenáculo, nós encontramos Ele apresentando, digamos, aula magna, aula da despedida, onde Ele apresenta o projeto para os discípulos. E Ele apresenta um projeto glorioso, mas ao mesmo tempo penoso, cheio de perigo, de ameaça, de infortúnio, mas ao mesmo tempo, no desenrolar do capítulo 16, ele apresenta a presença ativa, efetiva do Espírito Santo, o companheiro de jornada, aquele que representa Jesus, representa Deus, aquele que estaria para sempre no seio da sua igreja, abençoando a sua igreja e promovendo a glória de Cristo no rebanho. Então notem que ele começa, Jesus, no versículo 1, apresentando exatamente o trabalho dos discípulos, apresentando de forma muito clara o ministério dos discípulos. E ele aponta aqui, irmãos, um caminho difícil, uma jornada árdua, penosa, cansativa, cheia de dificuldade e de tribulação. O trabalho dos
discípulos não seria um trabalho glorioso, no sentido de obter fama, prestígio, poder, adquirir bens nessa terra, nada disso. E notem que no versículo 1, Jesus Cristo diz de maneira clara, para que eles não se decepcionem com o Senhor Jesus, para que eles não fiquem frustrados, escandalizados. Então Jesus Cristo apresenta como vai ser a obra dos discípulos, o trabalho dos discípulos. E vejam, no versículo 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Notem que o trabalho apresentado por Jesus não vai ser um trabalho fácil, pelo contrário, um trabalho extremamente difícil, complicado, árduo, penoso, perseguição, afronta, tribulação, angústia. O texto diz então que os discípulos serão perseguidos pelos líderes religiosos do seu tempo. Eles serão expulsos da sinagoga, ou seja, não serão bem-vindos no meio da religiosidade popular do tempo do Senhor Jesus. Os mesmos líderes que perseguiram Jesus, que condenaram Jesus, que apontaram pecados em Jesus, esses líderes também apontarão os dedos para os discípulos, e eles passarão momentos complicados, adversos nessa terra. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: eu serei perseguido, eu serei julgado, condenado, morto, vocês também serão. Assim como o mestre foi cruelmente violado nos seus direitos, os discípulos também serão. Ou seja, meus irmãos, o caminho da igreja não é um caminho fácil, é um caminho difícil, é um caminho de tribulação, de perseguição, é um caminho de espada, de morte, de horror. E Jesus Cristo apresenta isso para os discípulos de maneira absolutamente clara. Eu acho interessante que o nosso líder Jesus, ele não sonega a realidade, pelo contrário, ele é absolutamente honesto. Ele não vende uma ilusão para os discípulos, ele não apresenta um caminho da facilidade, pelo contrário, ele apresenta uma senda tortuosa, difícil. Esse é o caminho da igreja. A igreja aponta para Cristo, a igreja divulga o Senhor Jesus Cristo, a igreja ama o Senhor Jesus, e por essa causa a igreja é perseguida nessa terra. Não existe amizade entre nós e o mundo. O mundo odeia o Senhor Jesus e, por consequência, odeia também os seus discípulos. É isso que Jesus Cristo apresenta para eles. E notem que tudo isso acontece por falta de conhecimento. No versículo 3 está dito: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. O mundo lá fora, os religiosos da época do Senhor Jesus, eles não conheceram Cristo, não conheceram Deus. Os fariseus diziam que conheciam Deus, a lei de Moisés, mas não conheciam de fato o Deus de Israel. Esse conhecimento experimental, não havia esse tipo de aproximação. Pelo contrário, eles desconheciam o Deus vivo e verdadeiro. Por isso que perseguiram o Senhor Jesus e mataram o Senhor Jesus. E Jesus Cristo diz no versículo de número 2 uma realidade: eles irão matar os discípulos pensando em tributar culto a Deus, mas um Deus que eles não conheciam. Eles
amavam um tipo de zelo em relação a Deus, em relação à lei, e por isso eles perseguiram Jesus e perseguiram os discípulos, mas não havia conhecimento de Deus. Eles não conheciam o Deus eterno. Então o que prevalecia? O legalismo frio. Exatamente isso. Quando o homem não conhece Deus, quando não tem conhecimento do Altíssimo, o que predomina? A falsa religião. A religião sem amor, a religião sem coração, a religião que acusa, que aponta os defeitos. É exatamente assim, meus irmãos, o que acontecia com os líderes religiosos no tempo do Senhor Jesus. Eles não tinham amizade com Deus, prevalecia a arrogância, a prepotência, a falta de amor. Exatamente o que caracterizava os fariseus, o legalismo. O legalismo se estabelece quando o amor não está presente. Então Jesus Cristo está dizendo: vocês serão perseguidos porque nessa terra não existe conhecimento de Deus. E quando alguém não conhece a Deus, esse alguém persegue a igreja de Cristo. Então, se alguém não conhece o Deus eterno, não conhece o Senhor Jesus, esse alguém vai ser ofensivo a você, porque você se assemelha a Jesus, ama o Senhor Jesus, é o seu discípulo, e acontece, portanto, inimizade entre você e essas pessoas. E notem que Jesus Cristo ainda fala no versículo 4, acompanhe na sua Bíblia: ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Versículo 5: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vás? 6: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então nota que o Senhor Jesus, ele diz para os discípulos que ele sempre falou dessa realidade, da natureza da missão, o caminho da igreja, um caminho difícil, mas agora, nesse último momento, ele fala de forma aberta, de forma clara. Ele fala exatamente o caminho difícil no qual o cristão irá trilhar. E Jesus Cristo faz uma pergunta para os discípulos: por que vocês não perguntam para onde eu vou? Ninguém fez essa pergunta. Ninguém perguntou: Senhor, qual o seu destino? Qual o seu último lugar? Então Jesus Cristo diz de forma absolutamente clara. Ele diz que retornará para a casa paterna, voltará para Deus, para aquele que o enviou. O que Jesus Cristo está dizendo nessas palavras é que o que importa é o final, é o destino, é o porto. Essa é a ideia apresentada pelo texto. Os discípulos já presenciaram as perseguições ao Senhor Jesus. Nós já estudamos isso aqui. Os fariseus odiando o Senhor Jesus e tramando a sua morte. Eles iriam presenciar depois os desdobramentos últimos da vida do Senhor Jesus, o julgamento injusto, a condenação obscena, a morte na cruz, as injúrias, os açoites. Mas isso não importa. O que importa é o destino. O que importa é o futuro. O que importa de fato é o porto, é o cais. Então Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, eu vou para os céus, eu vou para um local de gozo inefável, eu vou para um lugar prometido, eu vou para a terra de descanso, eu vou viver nas alegrias eternas. Esse é o meu destino. Então Jesus estava na realidade, meus irmãos, levantando a cabeça dos discípulos. Os discípulos iriam perceber
nas suas vidas, de fato, as palavras de Jesus se confirmando, momento após momento, nas tribulações, nas perseguições, eles deveriam recordar as palavras de Jesus: eu vou para o Pai, e assim como eu sofri, estou na presença do Pai, vocês sofrem, mas vocês também estarão comigo na glória do meu Pai, nas alegrias eternas, no lugar da comunhão perpétua. Isso deveria servir de alento nos momentos difíceis dos discípulos. Mas até o momento, ninguém perguntou: Senhor, para onde vas? Eles olharam apenas para o momento, foram tomados por uma grande tristeza, por uma tribulação. E o Senhor Jesus, Ele mesmo confere essa realidade aqui no versículo 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, ou seja, o que Ele falou no versículo 1 e 2, as perseguições, a tristeza encheu o vosso coração. Eles estavam tristes, estavam perplexos, estavam, digamos até, desanimados. Não havia o Consolador ainda, o Espírito Santo, que promove força, alento, entusiasmo. A tristeza, portanto, encheu o coração dos discípulos, e o Senhor Jesus Cristo percebeu exatamente isso. Então vejam algo interessante aqui. Jesus Cristo aponta um caminho difícil para os discípulos, um caminho de tribulação e angústia, dificuldade, perseguição, horas amargas. O Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso, por todos esses problemas, mas Ele afirma que vai para o Pai, vai para a presença gloriosa de Deus. Esse é o último momento dos discípulos, o céu, o momento eterno, glorioso. Porém, como eles não fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus, não havia esperança na alma. O coração estava triste, amargurado, frustrado, decepcionado. Tanto é, vamos ver, quando Jesus Cristo estava para morrer na cruz, todos abandonaram o Senhor Jesus. Pedro negou o Senhor Jesus. Então o que faltava? Faltava a presença ativa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja permanece na tristeza, na frustração, na falta de alento, de entusiasmo, de poder. Então Jesus Cristo começa a apresentar a dádiva do Espírito Santo, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Esse é o Consolador, aquele que enche o coração da igreja de alegria, de perseverança, de paz. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele é chamado de Consolador, porque o trabalho do Espírito Santo é reviver as palavras de Jesus no coração dos discípulos, da igreja. O Espírito Santo, ele vai frutificar o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, vai produzir com que as palavras da igreja estejam vivas na nossa mente e no nosso coração. É interessante, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, nós temos uma alusão ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava na criação, pairando sobre as obras de Deus.
e essa expressão pairando é a mesma expressão apresentada em um texto também do Antigo Testamento, que diz que a águia, ela voeja sobre o seu ninho. A ideia é proteção, mas ao mesmo tempo frutificar, fazer com que haja vida. Essa ação do Espírito Santo, ele voeja no meio da igreja, protegendo os filhos de Deus, mas promovendo vida. E essa vida vem pelas palavras do Senhor Jesus. Isso é muito importante, é fundamental para entendermos a obra do Espírito Santo, tão deturpada nos últimos anos. A função do Espírito Santo é promover a glória de Cristo, é fazer com que os discípulos relembrem as palavras de Cristo, e são as palavras de Cristo que vão promover poder na igreja, alento à igreja, vida na igreja, paz na igreja. Essa é a função do Espírito Santo de Deus. Mas notem que no versículo 8, nós encontramos aqui o Senhor Jesus enfatizando a obra do Espírito Santo, convencendo. Está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Notem que o trabalho do Espírito Santo é convencer, é trabalhar no coração, na mente, e produzir a verdade. Qual verdade? As palavras ditas por Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha com as palavras do Senhor Jesus. O Espírito Santo não traz algo novo. Isso é muito importante. O Espírito Santo não se promove, ele promove a glória de Jesus, apresentando as palavras de Jesus, para que haja vida nos corações. E nesse sentido, ele convence o mundo da justiça, do juízo. É isso que nós encontramos aqui, do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz isso, de forma que todo ser humano será convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que são convencidos nessa terra alcançarão vida eterna, irão para os céus, viverão com o Senhor eternamente. Serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e se converterão ao Senhor Jesus. Experimentarão a graça de Jesus nas suas vidas, passarão da morte para a vida, irão para os céus. E dizem as Escrituras que no último dia o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Então notem aqui no versículo de número 9, do pecado porque não creem em mim. Ou seja, não haverá incredulidade. Tantos aqueles que irão para os céus, aqueles que irão para o inferno, todos eles acreditarão em Jesus. Todos eles de forma indistinta. Nós encontramos isso, meus irmãos, na parábola do rico avarento, que foi para o inferno, e no inferno não havia mais incredulidade. Pelo contrário, o inferno será um local de petição, de oração, mas será um local onde a graça de Deus não vai, apenas a justiça do Santo Deus. Os homens pedirão graça
paz, e receberão um não por toda a eternidade. É o fogo do inferno, mas não haverá incrédulos nem no inferno. No inferno não haverá ateu. Mas além disso, nós encontramos da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, perceberão a retidão do Senhor Jesus, a sua santidade, a sua perfeição, o fato dele viver nessa terra, nesse mundo, e ter retornado para o Pai, vai apresentar a sua justiça, a sua glória, a sua santidade. No céu não entra pecado, mácula, defeito. Os fariseus sabiam disso, os religiosos compreendem isso. Então o Espírito Santo vai confirmar a presença de Jesus no céu, e todos irão perceber a grandeza do Filho do Homem, o seu caráter santo e imaculado. Mas ainda, meus irmãos, do juízo, no versículo 11, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Interessante isso. Todos os homens também terão plena certeza de um julgamento justo. Todos os homens. Nós nessa terra, que acreditamos no Senhor Jesus, sabemos que Ele é justo. Pelas minhas obras, eu tenho certeza absoluta que mereço condenação, mereço inferno. Mas aquele que não tem Jesus, indo para o inferno, terá certeza absoluta da justiça de Cristo. Ele não vai dizer: olha, o juiz me colocou aqui e a sua sentença foi injusta. Ninguém vai dizer para Jesus: Jesus, o Senhor, é um juiz parcial. Pelo contrário, a justiça de Deus se tornará clara para todos os homens. Quem vai fazer essa obra nos corações? O Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele convence todos os homens, justos e ímpios, aqueles que irão morar com Deus e aqueles que irão para o inferno. Convencerá todos os homens do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus fazendo essa obra nos corações. Versículo 12, acompanhe na sua Bíblia. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Percebam que o trabalho do Espírito Santo é ensinar também as palavras do Senhor Jesus. O interessante aqui é que ele não vai trazer coisas novas, ele vai relembrar o que Jesus Cristo ensinou para os discípulos. É esse o trabalho do Espírito Santo ainda hoje. Não há espaço para novidade no rebanho do Senhor Jesus, para novas profecias, novas revelações. Pelo contrário, o Espírito Santo ele trabalha com a Bíblia apenas. Não existe outra possibilidade para ele agir. Exatamente, irmãos, esse é o acerto feito com Deus e com o Senhor Jesus. O Espírito Santo vai ter essa função de ensinar aos discípulos verdades eternas, relembrar as palavras do Senhor Jesus para os discípulos, aplicar nas suas mentes, nos seus corações. E ainda hoje ele faz essa obra. E o objetivo maior do Espírito Santo, versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de
anunciar. A função do Espírito Santo não é promover a sua glória, mas é promover a glória do Senhor Jesus. O Espírito Santo é o Deus que serve, o Deus que trabalha nos bastidores, lançando luz para o Senhor Jesus, para que os olhos se fitem em Jesus, não no seu trabalho, não na obra do Espírito Santo, mas evidenciando a graça, a misericórdia, o perdão, a bondade, a paz do Senhor Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. Nós vamos encontrar, meus irmãos, que de fato as palavras de Jesus Cristo se confirmaram na caminhada dos discípulos. Nós olhamos e estudamos Atos 2, encontramos o Espírito Santo em ação, promovendo a glória de Cristo, ensinando os discípulos, frutificando as palavras dos discípulos, aos poucos ensinando a palavra do Senhor Jesus na caminhada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Veja, mais uma vez eu leio, que é muito importante esse versículo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Dirá tudo o que tiver ouvido de quem? De Jesus. De Jesus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. O Espírito Santo apenas relembrará as palavras do Senhor Jesus. É a missão do Espírito Santo. Felizmente nós vivemos em um tempo onde o trabalho do Espírito Santo é evidenciado. E Jesus Cristo é mais um auxiliar do Espírito Santo. Eu lembro muito bem, e talvez seja a ênfase pentecostal, eu ouvi isso de um professor meu, dizendo que no Antigo Testamento se vivia na era de Deus o Pai. No tempo que Cristo viveu nessa terra, a era do Filho. E depois que Cristo foi assunto aos céus, a era do Espírito Santo. Não é essa a ideia bíblica. Não é essa a ideia bíblica. Nós vivemos na era do Senhor Jesus. E sempre foi assim. De Gênesis a Apocalipse, a palavra viva, Jesus. A função do Espírito Santo é relembrar o que Jesus Cristo já falara para a sua igreja, em Atos, nas cartas paulinas. E ele trabalha ainda hoje com a palavra de Cristo, é a ferramenta do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo trabalha nos bastidores, promovendo a glória do Filho. Glória do Filho. E essa sessão termina dizendo: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. O Pai e o Filho juntos na mesma obra, juntos em prol do seu povo, em prol da igreja, fazendo trabalho dentro da comunidade, dentro da igreja. Tudo pertence ao Senhor Jesus e pertence a Deus o Pai. Essa é a verdade que nós encontramos aqui no versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. E o que o Pai tem? Nós, a sua igreja, os seus filhos, o seu povo. Nós somos o Pai, nós somos o Filho, pertencemos a Ele, e temos, portanto, irmãos, o Espírito Santo colaborando com essa obra dentro da igreja, mas sempre enfatizando a obra do Filho, a graça do Filho
poder do Filho. Nós estamos, meus irmãos, nesse momento difícil, complicado, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus e temos essa bênção, a certeza do Espírito Santo na nossa vida, promovendo edificação, vida, habitando conosco, protegendo os filhos de Deus. Nós pertencemos a Jesus, pertencemos a Deus e somos selados pelo Espírito Santo. Nada poderemos temer. O Espírito Santo está conosco, é o Consolador. E a função do Espírito Santo é reavivar nos nossos corações a palavra Jesus, para que possamos ser fortalecidos pela graça do Senhor Jesus, para que tenhamos a sua paz que excede todo entendimento, para que possamos ter forças nesses dias difíceis. Então note, o capítulo 16 começa o Senhor Jesus apresentando o caminho para os discípulos, caminho da dificuldade, caminho da tribulação, mas nesse caminho nós não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo, temos tudo. Então que Deus possa cada dia mais criar no nosso coração essa certeza. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Você na sua casa com a sua família, ou de repente você sozinho, sozinha na sua casa sem ninguém, você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem Jesus no seu coração. Você pode saber que Jesus que está ao seu lado é o seu companheiro eterno de jornada. Um dia nós estaremos no céu. Foi exatamente essa a pergunta que Jesus Cristo sentiu falta dos discípulos. Eles não perguntaram: Senhor, para onde vas? Mas Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai. E essa expressão, essa ideia, esse conceito certamente traz alento, entusiasmo para a nossa vida. Porque Jesus Cristo viveu nessa terra e sofreu nesse caminho difícil de tribulação, mas Ele está no seio do Pai, à destra do Pai. É o nosso caminho, é a nossa morada, é o nosso destino. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus Cristo nunca prometeu um caminho tranquilo, sossegado. Ele prometeu um destino certo, um porto seguro. E enquanto nós não estamos lá, nós temos tudo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe.